Grande momento, seja bem-vindo à Linhagem Geek, o seu canal de entretenimento. Eu sou o Gabriel. E eu sou o André. E no episódio de hoje... a gente vai falar sobre o Creed sem o Rock. Vai. Gabriel, tivemos uma notícia que pra mim não é uma notícia muito legal, mas a gente ficou sabendo pelo próprio Stallone que ele não vai estar atuando como Rock no Creed 3. Isso pra mim foi um baque porque eu acho que Creed 3 é maravilhoso e Stallone ainda tinha muita lenha pra queimar nesse universo que é o spin-off do Creed. Mas fiquei triste, vamos conversar sobre isso aí, vai. Ficamos tristes, mas você que segue a linhagem nunca tá triste. Então faz o seguinte, segue o nosso canal, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, porque vocês que são da linhagem, vocês sabem que nós aqui, os irmãos Alba, conhecem e gostam muito do Rockverso. Já fizemos alguns vídeos de rock, inclusive o campo hipotético de uma possível morte do Rock em Rock 3. Agora morreu, né? Mas infelizmente, tese tá morta. A tese foi por água abaixo, mas ok. Mas se vocês quiserem assistir esse vídeo, ele tá aqui no card, tá? Outra coisa, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, tá passando o endereço aqui. E se você quer ser um parceiro da Linhagem Geek, aqui tá o endereço. Também não se esqueçam que a Linhagem Geek e a Panflix são parceiros. Então baixe o Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, e assiste a Linhagem Geek por lá também. André, vamos lá, o que acontece? Essa semana, né, estava eu desenvolvendo o roteiro do Rocky Balboa, a origem. Isso, guarda isso aí, porque isso aí a gente vai fazer um vídeo muito bom, é interessantíssimo, mas ao mesmo tempo tenho medo. Galera, que eu não tenho, olha, vindo do Stallone hoje eu não tenho mais medo, não. Pode mandar bala. É o seguinte, Stallone tá imparável. Ele tá impossível. O Stallone, trabalho. Cara, ele ele fez a voz do Tubarão Rei, ele gravou o Samaritano, que é um filme onde ele vai fazer um herói aposentado, e ele tá escrevendo a origem, o prelúdio de Rocky Balboa. Meu, o cara tá incrível. E 74 anos, hein? Tá melhor que eu. Bolado. Se bem que o Tubarão Rei eu acho que não vai ter muita fala, então, mas mesmo assim ele tem o crédito da dublagem e pelo jeito vai ficar muito engraçado. Mas assim, Gabriel, voltando pro nosso tema, muito legal isso que você falou da origem do Rock, porque assim, o Stallone ama o Rock, isso é claro, né? Porque ele fala que na vida dele você precisa acertar 4% e o 4% dele foi o Rock. Então eu acho que é muito difícil ele se desvencilhar desse personagem que ele tanto ama e se parece muito com ele, aquele negócio de ter a chance, né? O Rock tem a chance dele no primeiro e o Stallone teve a chance também com o filme Rock em Hollywood. Agora vamos voltar pro Creed 3, Gabriel. O Creed 3, sem o Rock, cai um pilar gigantesco, porque assim, os fãs, é muito complicado, cara. Eu acho que assim, a gente pode até traçar um paralelo da Marvel com esse novo casting, com essa nova fase. A gente não tem mais o Tony Stark, o Robert Downey Jr., o Chris Evans. Claro, eles podem votar, claro que sim. Mas assim, a gente não tem mais esse peso. Você precisa reformar pra trazer algo com o mesmo peso ou maior. Maior impossível, já falei. Sem Tony Stark, sem Mundial. O Creed, o Adonis, sem o Rock, segura um filme sozinho? Eu acho que segura, mas a figura do Rock é importantíssima. Vai fazer muita falta, principalmente no reflexo na bilheteria. Eu sinto que, obviamente, se já tiver passado tudo isso que a gente tá passando e voltarem os cinemas, eu acho que vai ter um impacto negativo, mas não quer dizer que vai ser ruim, mas eu acho que vai ter um impacto negativo porque a figura do Rock é uma figura muito emblemática. Ela chama, ela atrai. A figura do Rock, ela atrai as pessoas, porque o Rock ele tem uma influência incrível sobre muitas pessoas. E assim, Gabriel, o que eu fico um pouco assim com medo é porque é a estreia do B. Jordan na direção. E você pegar uma estreia sem o cara que é a base desse universo, que é o Rockverso, vai ser o grande desafio. É um desafio muito grande, porque assim, e também tem outra coisa, ele perdeu o treinador. Quem é que vai treinar ele? Tá aí a sugestão da trama. Então, porque assim, se você coloca um personagem antigo, quem que vem na cabeça? O Drago. Difícil, muito difícil, mas assim, se você tenta puxar alguém atrelado ao universo do Rock, talvez você consiga dar um gás e trazer os fãs, mas assim, eu quero ver o Rock, pô. Eu quero ver o Rock. Exato. E assim, a notícia da não participação do Rock foi muito do nada, porque o Rock, ele respondeu um fã nas redes sociais. O Stallone faz muito isso. O Rock, ó. Mas os dois são a mesma coisa. O Stallone, ele respondeu
Simplesmente assim, o fã perguntou: Ei, Stallone, podemos contar com você em Creed 3? Ele simplesmente respondeu: abre aspas. Será feito, mas eu não estarei nele. Keep pushing. Fecha aspas. Então assim, é a resposta que todo mundo precisava, né? Pra gente já poder construir esse campo de elucubração. E voltando pra isso que o André trouxe, desse desafio do Michael B. Jordan, a gente construiu aqui 2 cenários. E essa é a resenha de hoje, linhagem. O primeiro cenário é: por que Creed pode ser melhor sem Rock? Pra mim essa resposta não existe. Mas pode seguir aí, pode seguir. Ó, vamos lá. Primeiro ponto, uma independência do Adonis pra franquia. Posso fazer um ponto aí? Claro. No 2, ele já tá muito mais independente. No 2, tem muito menos Rock do que o primeiro. Mas ele perde porque tá sem o Rock. Então, mas aí o problema é que vem o Drago, né? O Drago que traz o Stallone, o Rock de volta. Então, tem menos em comparação com o primeiro. Mas mesmo assim, se ele aparecesse, pô, eu ainda acho que eles podem tá fazendo uma brincadeira comercialmente, mas se ele respondeu, não sei, sabe, de falar, não vou, mas depois confirma ou faz uma cena. Ah, não, eu acho que eu também acho que não, mas eu acho que é muito difícil, assim. Não, eu quero tá errado, mas assim, eu acho que não vai. O próprio Stallone falou isso, escreveu isso. Porque o que acontece? Vamos lá. Um ponto que pode ser muito importante sem a presença. Quero deixar claro que eu também queria que o Rock tivesse no filme, tá? Mas a gente tem que também trabalhar com uma possibilidade de um filme ser melhor, né? Porque tudo bem, os Creeds são muito bons. Porque assim, eu já vou te falar uma outra coisa. O primeiro já foi um desafio incrível. Foi, mas foi ótimo. Então, foi incrível porque assim, eu achava que ia ser... É incrível, eu achava que o filme ia ser horrível, Maestro Billy, Bill Conte, sou na caixa. Mas então, o negócio é o seguinte, eu achava que ia ser ruim, mas já foi um grande feito o primeiro ser excelente. Agora é mais um desafio pra esse universo do Rock se manter, eu acho complicado. Assim, eu não tô falando que o filme vai ser ruim. Claro. Eu não tô falando que o filme vai ser ruim, que vai ser péssimo. Mesmo porque os 2 Creeds são ótimos. Então acho que vai seguir essa linha. Só que sem um cara que é igual o Vingadores sem o Tony Stark, Robert Downey Jr. Pra mim. É a mesma sensação. É muito complicado. Porque assim, pensando, né, com uma cabeça de roteirista, a gente já tem aí uma trama da busca pelo treinador. Sim. Porque quem assistiu Creed 2 lembra que o Stallone, que o Rock, ele se encontra, vai até a casa do filho, tem um encontro com o neto. Então acho que eles vão dar uma passada rápida, sem mostrar o Rock, obviamente, mas vai falar, pô, o Rock tá lá com a família, tá curtindo o filho porque tava afastado do filho, o que é totalmente justificável e louvável, porque pra quem conhece a trajetória do Rock sabe que no final ele se afastou muito da família. Então, legal, o Rock quer ficar com a família, tava doente, teve câncer, então ok. Se o diretor e o roteirista forem inteligentes, eles podem desenvolver uma trama da busca por um treinador, porque honestamente, eu não consigo imaginar ainda o desafio pro Adonis na questão de duelo, só que de assim, adversário. Outra coisa, Gabriel, que você lembrou, você me deu um insight aqui, porque você falou da família. Aí que tá um problema. Porque como o Rock, como você disse, que ele sempre foi perdendo a família, ele achou a família no Adonis. E vai abandonar a família de novo? Porque assim, é lógico que no começo do filme, ou no meio, eles vão explicar a ausência do Rock. Claro, tem que explicar. Eu não acredito na morte. Uma morte assim, não, o Rock não existiu. Que isso? Não, isso aí não pode acontecer. Não. E eu acho que não vai acontecer. Não. Mas uma explicação vai acontecer. E outra coisa que também, Gabriel, é uma possibilidade, é a questão, eu vou voltar com Vingadores, que todo mundo fala, não, mas o Robert Downey Jr. e o Chris Evans ainda podem voltar. Eu acho que isso também é provável no Creed. Se o Creed 3 manter um sucesso bom, no 4, quem sabe o Stallone volta como Rock, então eu acho que isso ainda pode acontecer, porque eu acredito que o Stallone tem muito carinho pelo Creed, porque são filmes decentes e muito bons. Olhando por uma questão, agora não passional, porém agora uma questão mais técnica, eu acho importante que não tenha a participação do Rock, mais uma vez, eu queria que o Rock esteja, porque ali fica 100% focado no Adonis. Sim. Porque querendo ou não, o Rock divide tela com o Adonis, sim. divide atenção, não adianta, o Adonis, o Rock é protagonista em Creed também, sim. Não adianta falar que o Rock é coadjuvante, o Rock nunca vai ser coadjuvante em nada, em nada. É difícil. Mas ali vai ser 100% no Creed.
100%. Então a gente vai conhecer um novo Creed. Por quê? Porque o Creed, ele tem uma Rock dependência. Tem. Então ali pode ser também um amadurecimento, mesmo porque eu creio que eles vão trabalhar a idade da filha, a filha mais velha, a filha crescida, pode ter um outro filho nessa brincadeira. Então ali eles vão trabalhar muito essa carga dramática, esse fator da busca por um novo treinador. Eu ainda não consigo imaginar questões relacionadas a adversário, talvez a trama pode girar em torno deste treinador. É basicamente isso que eu acho que a não presença de Rocky Balboa pode favorecer o filme de Creed 3. E outra coisa que o B. Jordan já provou, que ele é um baita ator, né, Gabriel? Então isso aí é um ponto muito positivo, assim. O Creed ele não tá seguido com um cara, com qualquer um. O B. Jordan, ele é muito bom, ele entrega como Adonis, então a gente pode esperar pelo menos uma atuação. E assim, como é o primeiro filme que ele vai dirigir, então vai ter todo aquele carinho também, porque ele tem com esse universo, porque, como eu disse naquele vídeo anterior, existe uma similaridade entre o B. Jordan e o Stallone. O B. Jordan tinha feito aquele Quarteto Fantástico horrível, e aí veio o Creed, que levou ele lá pra cima. Então ele também deve ter muito carinho com esse personagem. Depois fez o Pantera Negra, é cotado pra ser o Superman, aí ele deslanchou. E aí agora vamos pra nossa outra esfera. Pra nossa outra esfera. Pro outro lado do corner. Por que pode ser ruim a não presença de Rocky Balboa, The Italian Stallion? Porque ele já estava estabelecido no universo do Creed, na família do Creed. Ele era considerado o cara da família. E assim, é um pilar, a gente já falou, é muito complicado. É ousado, cara, você fazer esse filme. Eu não sei como é que é a relação do B. Jordan com o Stallone. Eu acredito que seja tranquila, mas o B. Jordan deve ter falado, pelo amor de Deus, pelo menos uma cena, vamos fazer um esquema. Mas o Stallone tá muito focado em outro esquema do Rocky. Mas assim, como eu disse, eu acredito que o filme não vai ser um filme ruim, vai manter o equilíbrio, vai manter o nível, mas sem o Rock, o problema é o Rock, não tem jeito. Eu posso fazer uma provocação? Claro. Vamos lá, vamos analisar o seguinte, galera. Em Rock 3, o Mickey morre, ok? E nós estávamos acostumados à parceria, né, de Rocky com o Mickey. Sim. Só que em Rocky 3 nós tivemos um substituto de treinador à altura. Sim. Então, claro, você sente o peso, até me arrepia quando fala do Mickey. O Mickey. Me arrepia. Mas a gente sentiu a perda do Mickey, mas o Apollo cobriu muito bem. Cobriu, mas o Mickey, ele não, né, você sabe. Sim. O Mickey, ele tinha a história dele. Só que, vamos aqui, ó. A saída do Rocky como o manager de Adonis, o treinador, abre margem para um possível Ivan Drago como treinador? Então foi o que eu disse no início. Porque, rapidinho, deixa eu concluir, deixa como diria o professor hoje, deixa eu concluir. Porque assim, galera, na boa, hoje a gente vive um universo que o vilão vira bonzinho. Hoje tem um monte de spin-off de vilão que passa o lado humano do vilão. E no último, no Creed 2, eles passaram um lado do Ivan Drago, muito humano, muito sofrido. Sim. Ele foi humilhado na derrota do Rocky. A esposa largou ele. Foi largado, ele tava morando num muquifo, ok? Então assim, pode ser, tudo bem, é escabroso, é um negócio assim, nossa, até parece, porque o Ivan Drago... Mas galera, tudo é possível. Assim, fala a verdade no aspecto, tira a paixão de fora e entra num olhar mais técnico. Acontece uma situação onde talvez o Adonis treine com o Victor Drago. Mas assim, isso é possível. A gente tá devaneio aqui. É possível, porque assim, teve uma cena cortada no Creed 2 que o Adonis ele conversa com o filho do Drago, com o Victor. Essa cena foi cortada no vestiário, depois da luta que o Adonis ganha. Eu acho que, assim, é um diálogo muito legal, é muito profundo. Eu não sei se pode ter uma ligação novamente, se esses personagens eles podem voltar, pelo menos o filho pode voltar, não sei, num treinamento. Só que é o seguinte, Gabriel, o treinador, o Apollo já tinha aparecido desde o primeiro. A gente já era acostumado a respeitar o Apollo, porque o Apollo participou do 1 e do 2. Sim. Então você colocar um treinador, cara, tem que ser um cara extremamente carismático, você tem que colocar uma história envolvente pro cara treinar o Creed. Não sei, de repente um senhor puxando pro Mickey, assim.
Não sei, mas assim, é um desafio gigantesco esse filme, sem o Stallone como Rocky, é um desafio, é o primeiro trabalho do B. Jordan como diretor, ele vai se entregar nisso, eu acredito no B. Jordan como ator, vamos ver como ele vai se sair na direção, mas ele tem um abacaxi gigante pra resolver, que é a ausência do monstro. Mesmo porque na franquia Rocky e Creed, o treinador tem muito peso. Tem, sempre Não teve. é como se fosse um outro filme qualquer. Só de no 4 que assim, não teve muito. Não teve muito. Mas é que a história toda... Sim. O 4 foi o único que não teve peso pra treinador. Talvez o Rocky Balboa também, porque no 5 o Rocky foi o treinador, então Sim. foi muito bom isso. Foi muito bom. Se você analisar filme de boxe, sempre o treinador tem uma grande importância. A gente pode pegar até Menina de Ouro, do Clint Clint Eastwood. Eastwood, entendeu? É um filme que ali é aquela parceria do coach com o atleta. Então, tem que ter um treinador. Porque assim, no Rocky 3, pra mim o Rocky 3 é o melhor treino. Porque ali você eleva o nível de habilidade. Mudança de estilo. E teve isso no Creed 2. Você vê, o Stallone fala, eu vou te levar pra um lugar aqui, levou lá pro deserto e fez um treino extremamente pesado. Então, precisa ver qual vai ser o desafio do Creed e o que ele vai precisar aprender pra ganhar desse desafio. Olha... Vai ser bem desafiador. Eu não queria estar no lugar do B. Jordan, não. Mas meu coração se enche pra desejar sorte pro B. Jordan, porque é lógico que eu vou assistir o Creed 3 de qualquer forma. Todos nós desejamos sorte a Michael B. Jordan. E vocês, galera, curtiram o nosso vídeo? Quer falar mais alguma coisa? Não. Quer fazer mais alguma consideração? Só dizer que vamos entrar profundamente no que o Stallone está preparando nessa série de Rocky A Origem. Eu jamais imaginaria algo desse... Não sei, cara. Olha, isso aí me pegou completamente desprevenido. O Stallone já tinha falado que tava pensando em outras coisas do personagem, mas isso me surpreendeu bastante. E eu tô com o Lone. Eu acredito nele e vou com ele até o fim. A gente tá preparando um material muito legal. Vocês vão ver. Fiquem ligados na linhagem, porque esse material de Rocky Balboa, o prelúdio, vai ser top. Então é o seguinte, galera. Considerações finais, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem, comentem, eu quero ver o comentário. Porque quando é Creed, quando é Balboa, Balboa, a galera comenta. Comenta aí o que vocês acham que pode acontecer, se é ruim a saída do Rocky, se é boa. Tentem também não fazer uma análise 100% passional. E outra coisa, vai assistir ou não vai? Essa é a pergunta.